Piorou. O brasileiro piorou mesmo. Ó, vamos pegar aqui. Lembrei, nós tava falando antes também. A galera me mandou aqui também. Márcia Nakashima. Nakashima. Eu vi por cima esse acontecimento aí. 62 dias na imprensa. 62, eu era chamado de William Bonner. Eu falei, o William Bonner é da Globo, irmão. Eu sou em todos os canais. Olha como o cara é metido, hein? Carai. Mas eu falava mesmo. Porque era 62 dias da imprensa 24 horas atrás de mim. Porque no mesmo tempo teve aquele outro, que aquele goleiro do Rio de Janeiro. Do Bruno? Que é o Bruno, que foi junto. Peraí, você também... Não, é que o Bruno, ele foi preso. E aqui o Misael a gente não conseguia aprender. Porque ele sempre inventava, porque ele foi ex-policial militar. Entendeu? A gente tinha que colocar ele na cena do crime, saber que ele tinha matado a Mércia, mas tinha que pôr ele na cena do crime. Tá, mas calma. E ao mesmo tempo aconteceu no Rio. Então, aconteceu no Rio de Janeiro, aí eles ficavam, a imprensa colocando, mas no Rio que ele está preso, por que aqui não está preso? O caso dele é um caso de... Hoje está acontecendo muito, né? Infanticídio. Por quê? Porque hoje as pessoas ficaram em casa, ficaram loucas e começaram a matar as mulheres, bater nas mulheres, bater nas crianças. Você vê que cresceu muito isso. Mas naquela época aconteceu, uma menina jovem, 30 e poucos anos, advogada, bonita, sumiu. BOzinho em Guarulhos, família, o irmão hoje ele é deputado estadual, né? Ganhou para deputado estadual também por causa desse caso da Mércia, foi candidato a vereador, não sei se ele chegou a ser vereador em Guarulhos, mas acredito que sim, ou ele trabalhava na secretaria, politizado, ligado à política, e sumiu a irmã. E aí fizeram um BO em Guarulhos e eles não confiavam lá, que achavam que, como esse Misael era advogado, foi ex-PM, ele tinha muita amizade, entre aspas, não tem nada a ver, mas eles queriam tirar o caso de Guarulhos, e eu era titular nessa época da Delegacia de Desaparecidos. Some muita gente em São Paulo, viu? 2.000 por mês, hoje eu não sei quanto, mas naquela época era 2.000 entre crianças e pessoas que somem e não voltam mais, pessoas que saem porque tem distúrbio mental e pessoas que mudam de vida e não querem saber da família e mudam tudo e nunca mais ninguém acha ninguém. E outros que saem lá do fundão da leste e morrem atropelados sem documentos, são enterrados como indigentes. Isso é o desaparecidos, que acontece muito. E aí apareceu esse irmão dela lá pedindo tal, aí transferiu para São Paulo e veio para mim essa ocorrência. E eu já comecei rapidamente, eles já desconfiavam dele, porque eles viviam brigando, viviam sempre com problemas, e ele falava assim, só que ele não está mais com a minha irmã não está mais com ele, mas ele fica ligando para ela, fica atrás dela, e eu desconfio que desapareceu com a minha irmã. Então chamei ele veio lá, chegou, parecia um pavão, metidão. Morenão. A irmã dele é a Márcia. A Mércia. A Mércia Nakashima. A irmã do Márcio. Aí, família toda, eu peguei, já me intimei para comparecer. Ele chegou com 2 advogados. Ele entendia como é que funcionava. Ele era advogado, foi policial militar, né? Depois ele foi aposentado porque ele teve um acidente no choque que ele tomou, ele perdeu um dos dedos da mão, então ele foi na polícia militar, não pode, porque você tem que dar tiro, ele virou sargento e ficou aposentado e tem um nome até, agora esqueci o nome, como é que chama, e a menina sumiu. Aí chegou lá, quer dizer, as pegadinhas você começa a pegar, ele chegou um pavãozão, falei, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Tudo bem? Por que o senhor me chamou aqui já? Falei, meu Deus do céu, chamei, porque o senhor namorou com a Mércia. Eu quero que o senhor pode me contar dela, do seu relacionamento. Ela saiu da casa do avô, não voltou mais. Não tenho nada a ver com isso, eu não vejo ela mesmo. Falei, parceirão, vai devagar aqui. Você é policial, sabe como é que funciona? Eu sou delegado, vamos na manha. Vai devagar, me dá o seu documento. Ele pegou e me deu o documento da ordem, né? Ele era, sou advogado. Falei, não, eu sou advogado, me dá aqui o seu documento. O senhor vai ficar com o meu documento? Falei, calma. Que carro que o senhor está aí? Por que o senhor quer saber? Meu Deus. Eu falei, eu quero saber que carro o senhor está aí. Estou com a era Pajero. Minha Pajero, não é Pajero, era o outro carro. Não é Pajero, é uma parecida com essa. Evoque? Não tinha Evoque nessa época. Era uma... Eu me lembro bem que ele falou do preço. Sportejo. Estou com a minha Sportejo. Olha, parabéns, está bonito de carro, hein? Então me dá aqui o documento do carro. O senhor tem seguro? O que o senhor acha? Um carro de 70 mil, na época ele falou, né? Eu não vou ter seguro? Tá bom, o senhor tem seguro? Tenho. Ele deu seguro.
Aí eu já fiz uma correria ali dentro, falei, ó, liga aí numa companhia de seguro, vê se essa seguradora, se esse carro tem rastreador. Pro azar dele tinha. Ele não sabia. Porque quando fez o seguro do carro, quem fez o seguro foi ela. E ela, para ficar mais barato, ela ainda estava com ele. O seguro ficou mais barato depois do rastreador. Depois de 40 minutos, eu já tinha mais ou menos tudo que ele fez nesse dia do carro ali. Já tinham levantado. Falei, já pá, todo, porque o rastreador dá tudo. Você para, você anda, tudo. Então ali eu já comecei a pegá-lo. Ele ficou apavorado, porque eu queria pegar, passar luminol no carro para ver se tinha sangue. Ele fugiu, foi embora. Falei, eita, ele sumiu. Saiu lá no meio enquanto a gente estava levantando, porque ele não sabia que eu estava levantando o seguro já. Aí ele fugiu, deixou o documento dele. Aí eu comecei a chamar ele direto, aí comecei a levantar. Porque uma coisa é você ter mais ou menos certeza que ele pode estar envolvido, Sim. e outra coisa é você provar e colocar ele na cena do crime. Senão o juiz não põe ele na cadeia. Aí a investigação foi rolando, tem até no Netflix, se olhar, tem a investigação inteira, eu mostro tudo, mostro até como é que foi a perícia, as coisas que nós pegamos, mostro até ela quando ela foi achada na represa, quer dizer, são cenas fortes, mas é muito interessante a Netflix isso, que é investigação criminal. Aí eu pego e intimo ele mais algumas vezes, aí começou a levantar o dia que ela sumiu. Então a gente vê que o carro dele fica 3 horas e meia parado no local. Aí eu comecei a chamar ele para me explicar em cima do rastreador. E ele foi quando você chamou ele? Foi, começou aí. Não fugiu? Não, fugiu aquele dia na delegacia. Depois ele voltou. Chamei ele outras vezes. Aí eu já tinha um pouco para começar a investigação, porque não adianta, eu não tinha muito o que perguntar para ele. E até então caindo um monte de denúncia, e a família achava que era sequestro, ia no lugar e ela não estava. Eu falei, pô, eu já sabia. E ela sumida? Eu já sabia que ela já era. Eu falei isso pro irmão dele, começou a falar, sua irmã não foi sequestrada, eu manjo de sequestro, eu saí da divisão de sequestro. A sua irmã, infelizmente, vai estar em algum lugar, nós vamos achá-la. E ele vai ter que dizer onde ela está. E quantos dias ela estava desaparecida? Ela ficou 15 dias para achá-la. Por que aconteceu? Aí nessa investigação, a gente levanta o dia do crime, do dia que ela sumiu, não é o crime, que ela sumiu, ele vai de manhã, aí ele vai num lugar, num posto de gasolina, que aparece um posto, pra gente ver que esse cara do posto é um cara que foi junto com ele, coautor com ele, que é o Evandro. Então a gente vai levantando que ele passa várias vezes na rua da casa da avó dele, que é onde ela, todo domingo, ela tomava o café à tarde, ficava com a família, depois ia para casa que ela morava com o pai, que era ali próximo. Só que ele tinha combinado com ela, de vê-la para falar com ela. Até então a família não sabia que ele estava vendo ela. Aí eu mostrei para a família, olha, eles não pararam de se ver. Aqui no dia tal eles foram no cinema, comeram pizza. Uma semana antes ele ia já matá-la, do dia que ele matou no dia 27. Ele ia matar ela uma semana antes, 27 ou 23, agora não lembro mais. Ele ia matá-la, porque nós levantamos um motel que ele foi, pelo rastreador. Ele faz umas ligações no telefone, porque a gente levantou. Ele tinha 6 telefones e ela 6 telefones. Oxi. Aí eu coloquei um policial que trabalha com a gente na divisão de sequestro, trabalhava. Hoje ele está também na divisão de sequestro, divisão de investigação da divisão de sequestro, que é campeão de xadrez, campeão, ele é policial, ele é campeão mundial de xadrez de polícia. Imagina se esse cara é inteligente. Ele pegou todas as réguas de telefone. Réguas de telefone é quem fala com quem. Você levanta, pede para o juiz autoriza, aí começou a levantar quem ligava para quem ligava para quem. Então a gente começou a levantar que ele tinha contato com ela. Ela ligava para ele também. Ela usava ele também quando precisava dele. Estava separado, mas vira mexe e ligava para ele. Entendeu? Precisava de alguma coisa. E ele cada vez com mais ódio dela. Porque ela desprezava ele. Entendeu? A pior coisa que tem é o desprezo. E ela dava umas desprezadas nele. E aí eu comecei a ler os e-mails dele, que ele estava com a filha, e ela arrumava uma puta confusão, porque eu vi uma música e a menininha falou, olha, a música que a mamãe gosta. Pronto, ela desceu no meio da avenida, bateu a porta e foi embora a pé. Quer dizer, tudo isso acontecia. Então ele foi e gostava dela e foi tomando essa bronca. E nesse dia ele combinou, pegou ela. Por que em Nazaré Paulista? Porque eles iam lá às vezes namorar. Nazaré Paulista, irmão, você for lá à noite, você não fica lá sem um fuzil. Dá um medo. Só tem sítio. Sim. Aí ele descia lá o Mataburro e ficava na beira da represa. Uma escuridão. Com ela, né? Com ela. Eles iam lá, um monte de gente vai lá namorar naquele lugar. Um bando de louco, porque aquilo é um lugar que dá medo. Mas como ele era policial, ele ia com 2 armas, com certeza. Ele estava com 2 armas no dia também que ela sumiu. Entendeu? Porque a gente sabe que estava. Porque o Evandro contou. Aí ela sumiu. Aí eu comecei, como é que eu vou fazer?
para pegar esse cara. Esse cara, eu tenho mania de sapato, viu? Todo mundo, eu tenho mania de olhar o cara com o sapato que ele tá. E todas as vezes que ele ia na delegacia, ele ia com vários ternos diferentes, mas sempre com o mesmo sapato. Sempre com o mesmo sapato. Aí eu comecei a levantar um pouco mais a vida dele, pedi um mandado de busca e apreensão, fui na casa dele, aprendi as coisas dele, aprendi o sapato. Esse sapato deu a alga, que só dá naquela represa, que a perícia de São Paulo é muito boa, e achou essa algazinha. Quer dizer, que na hora que ele empurrou o carro para dentro da água, por quê? O que aconteceu? Ele levou ela lá, ele deu 2 tiros nela, ela não morreu, ela morreu afogada, e ele empurrou o carro para dentro da água, com o farol aceso. Por que eu te falo isso aí? Porque do outro lado tinha um pescador que ouve os estampidos, vê 2 gritos, ela berrou, depois ela deu 2 berros, ele escuta e vê o farol entrando na água e apagando e cai na represa com o carro, que é o carro que ela tinha ganhado de uma tia dela. Então ele sai de lá, o Evandro pega ele e ele volta lá, porque ele no carro fica parado 3 horas e meia o carro dele fica parado. E ele falou para mim que ele encontrou uma mulher e ficou 3 horas e meia conversando com a mulher. Falei, como é que é o nome dela para ela ser seu álibi? Ele não sabia o nome, se era loira, se era morena. No caminho que ele foi para lá, e o que eu fiz um dia de manhã? Chegou cedo ele e os advogados dele. Falei, senta aqui no carro da viatura, que viatura fria. Vamos pegar aqui. Eu peguei tudo e que nessa veio. você já sabia que era ele? Então, na hora, eu já falei, irmão, eu sei que você matou. Você matou. Falou pra ela? Falei para ele, você matou ela. Pra ele? Mas você matou, mas eu vou te mostrar. Vou mostrar que você matou. Você não vem aqui me enganar. Eu não precisava matar ninguém. Você matou ela, mas eu vou descobrir. Eu peguei do jeito que saiu do carro, que a gente recebeu os locais que ele foi do rastreamento, eu comecei, aqui de manhã. Aí parei na porta da casa dele e saí. Ele saiu 9h30 da manhã. Tal lugar. Aí o advogado começava a enrolar a gravata, porque falou, nossa, o que esse delegado vai fazer? Eu fiz todo o percurso. Quando chegou num percurso que ele fala que pega uma mulher e fica 3 horas e meia parada no hospital próximo a Guarulhos, que o aeroporto é do outro lado, é um que você vai indo assim, na L. Smith ali, acho que é L. Smith que chama aquela, você vê do lado esquerdo do hospital, ele ficou ali. Eu falei, você ficou 3 horas e meia aqui? Então tá bom. O carro ficou lá, não ele. Eu fiquei com uma mulher. Quem que é a mulher? Aí ele não sabia o nome. Aí ele inventou um nome. Bom, aí eu fiz o lugar que ele pegou a mulher. Eu parei, é bem no meio. Aquela L. Smith é lotada a qualquer hora, porque o aeroporto é direto gente indo viajar. Uhum. Ele parou, pegou uma mulher ali e foi pro outro lado, sentido ali do hospital, e ficou parado. Eu falei assim, mas vem cá, bonito do jeito que você é, sei o que você é eu falei até como é que chama aquele Bad, eu chamei ele de Bad Pitt, falei, você é o Bad Pitt, porque você é bonitão. A mulher entrou no seu carro, te viu, achou tão lindo, você já parou no hospital e ficou com ela 3 horas e meia. Eu fiquei, esse era o álibi dele que não existia. Então ali já começamos a desconfiar, porque o carro ficou parado, mas na verdade a gente fez um levantamento e ele estava andando no carro do comparsa dele. E ele tinha marcado, foi para lá com ela, depois ele sobe, na volta. O que acontece? Quando eles passam, é só estradinha de sítios, tem um acidente de moto, que um cara saiu de um sítio daquele e um carro pegou e atropelou. Então estava um carro do SAMU, tanto é que esse Evandro conta. Quando ele viu o carro do SAMU cheio de viatura, ele falou, passa na boa, escondeu as armas, passa. Então foi mais uma prova que é verdade que lá dá o horário, mais ou menos, que ele mata ela, ele joga ela no 9h20, ele passa nesse lugar 9h30, e quando ele chega próximo à casa dele, que ele foi tirar a roupa para ir buscar o carro dele, cai uma ligação da filha dele, porque nós descobrimos um 6º telefone dele, porque é um telefone que ele nunca usou, só usava para falar com a filha de vez em quando, que é um telefone que ele comprou por aí, um bodinho que a gente fala, né? Ele comprou no Ceasa, cai a herbe próxima à represa, ele não atende, ele só de ligar já caiu a antena, ele pegou e desligou, mas apareceu. Então eu peguei a alga, coloquei ele na cena do crime, que é o sapato. Peguei a ligação que ele recebe, e que a filha, que ele não atende, mas o telefone nós descobrimos que era dele, porque ele tem telefones que ele falava com o pai, tudo nesse número. E por que nós chegamos nesse telefone? Porque a Mércia um dia liga para ele nos 6 telefones e não atende nenhum. Aí esse policial descobriu um 7º telefone, que aparece uma ligação, que ele não atende, mas logo em seguida ele liga para ela. Então esse telefone ele estava usando. Aí a gente começou a levantar esse telefone, aí liga a filha dele, liga o pai da Bahia, que ele era baiano. Algumas vezes a Mércia ligou no telefone, aí a gente já colocou ele nesse telefone, quando ele recebeu, no dia do crime ele usou 27 vezes, nunca mais esse telefone apareceu. E aí a gente conseguiu colocar ele preso, mostrando o quê? O sapato, mostrando
na cena do crime, a saída dele com a polícia militar que batia, o horário mais ou menos que a gente fez o percurso de carro, com um carro igual, no mesmo horário, na mesma noite. E o pescador do outro lado que viu, e é uma coisa muito louca isso, porque eu atrás dessa moça para achar ela, e o pai cortando o cabelo lá em Guarulhos. Um barbeiro fala assim, eu sei que o senhor está procurando sua filha, tem um pescador que vem aqui, que na verdade não é pescador, ele é mecânico, a gente chama de pescador. Ele foi pescar e viu 2 berros na Nazaré Paulista e viu um carro ser empurrado para dentro da represa. Aí umas 7 horas da manhã do outro dia, o pai ouviu essa história, contou pro filho dele, que hoje é o deputado, né, o Márcio, ele pega e me liga. Pra você ver como são as coisas, tem que acreditar. Ô doutor, tudo bem? Pô, meu pai ouviu uma história que um pescador viu, contando pro barbeiro, ele contando a história do jeito que eu te contei. Aí eu vi ele e falei assim, pô, Marcelo, será que você não é história de pescador? O velho, amigo, senhorzinho amigo de todos os bombeiros, falou, vamos marcar para ir lá, que nós vamos em Nazaré Paulista. Eu falei, então tudo bem, deixa eu fazer um ofício, pedir bombeiro, nós vamos. Não, o velho acelerou, conheci os bombeiros, levou os bombeiros lá, porque eles eram muito conhecidos em Guarulhos. Pô, aí me ligaram, ele tá lá tentando achar o corpo. Falei, pô, mas eu que fiquei de pedir ofício, ele já tá lá. Fiquei a noite inteira atrás de um monte de disco de denúncia vazia atrás dessa moça. Bom, fui para lá. Chegar lá, o bombeiro ficou umas 6, 7 horas, não achava. E ele fazia ele descer. É coisa. Aí o bombeiro, é uma água muito turva. O carro desceu uns 8 metros. Desceu para baixo? Se tivesse, quando teve aquela, hoje, acho que a seca de São Paulo, aquela época que teve aquela seca, lembra? A última que teve? Ele apareceria, que apareceu muito carcaça de carro. Nossa, então imagina, se vocês não tivessem achado ela, então, e depois de uns anos baixasse a água e conseguisse achar ela. E achar, porque o que aconteceu? Lá ele desova de carros, entendeu? Aí ele bateu com a mão, num negócio duro e falou, meu, bati, eu acho que é um carro. Bom, aí eu cheguei lá, pô, achou e tal, falei, pô, aí ele, quando põe para subir o carro, o que aconteceu? Ela estava na direção, dirigindo o veículo, ele do lado direito, tanto é que a posição do banco dela estava para frente e o dele para trás. Ele é grandão, ele entrou, pôs o banco para trás, então já deu a posição. Foi na hora que ele deu os tiros e empurraram no carro. Com a balançar dos bombeiros amarrar e o carro subir, a janela dela estava aberta. Ela saiu do carro. Ela já estava lá 15 dias. Aí ela pegou e foi parar do outro lado. Outro pescador que achou lá e tirou o carro, não estava o corpo. Não estava o corpo. Tinha atrás um colchão, que eles tinham mania de levar um colchão, ficar deitado lá dentro do ar, essas coisas. Cadê o corpo? O que aconteceu? Ela saiu pela janela. Tanto é que ela parecia um bonequinho de cera. Não, já 15 dias já. Ela morreu afogada. Não, mas ela não tentou sair quando o carro desceu. Não, porque quando ele jogou, quando ele empurrou o carro para a água, ela estava com 2 tiros. Pegou um no rosto e um no braço. Aí ela desmaiou. Ela acordou com a água gelada de Nazaré Paulista sendo afogada. Ela morreu afogada. Ela não morreu com os tiros. Entendeu? Aí achamos o corpo. Aí naquele dia ali, eu já levantei que tinha um segundo cara com ele, que estava com ele, que já tinha ido nesse posto de gasolina. Eu não tinha entendido porque ele parava tanto nesse posto de gasolina, porque dava no rastreador que ele ia todo dia nesse posto de gasolina. Aí eu fui perguntar para ele, ele falou que ele pagava as contas da empresa, que ele tinha uma empresa de segurança de gasolina. Só que quando ele ia com os carros dele, abastecer, aparecia. Quando ele ia conversar com esse Evandro, ele punha fora das filmagens. Eu levantei todas as filmagens do posto. Nunca o carro dele apareceu lá dentro. Quando ele ia falar com o Evandro, ele sempre falava do lado de fora para não pegar a filmagem já. Aí a gente foi fazendo as provas. Esse foi um caso que no júri, foi um júri de 5 horas ao vivo. Eu fiquei 5 horas depondo, 5 horas. Nossa. Esse júri foi um júri que ficou famoso porque o juiz autorizou. Porque foi um caso que deu uma repercussão muito grande, né? E aí eu consegui colocar ele preso. Aí ele foge, aí ele volta, aí a gente acabou prendendo ele. Está preso, aí ele recorreu e tomou mais 5 anos de cadeia, porque ele tinha tomado, eram 28 e foi para 30 e pouco agora, 35, 34. Nossa. É pouco, né, pelo que ele fez. E agora ele está lá em Taubaté, no Piranhão, porque ele é policial, ele estava até ele ser condenado, ele ficava lá no Romão Gomes, que é da Polícia Militar. A partir do momento que ele é condenado, ele vai para um presídio normal, mas de segurança, porque ele é policial. E assim foi um caso de uma repercussão muito grande. E a gente ficou muito na imprensa e conseguiu provar. Porque o duro é você saber, ter certeza que é o cara. E a investigação foi uma investigação muito inteligente, uma investigação que dá para você dar aula em faculdades, que mostra vários indícios que você consegue pegar, para um jeito de você mostrar para o juiz e ter certeza para poder condenar a pessoa certa, para não ser uma injustiça, entendeu?
Aí, eu lembro disso daí que eu vi na TV. Todo dia. Eu vi, mas eu... Tipo, E teve eu a não Copa do assisto Mundo muito. e continuou. Sim. Meu, não perdeu nada. Era todo dia, 24 horas. Eu lembro da parte do pescador. Os É. caras falando, o pescador, a notícia que eu lembro, que eu vi, o pescador diz que viu não sei o quê. Então, mas você vê, não é coisa de pescador? E era verdade. Tem que acreditar. E ela tava lá o carro. Se o pescador não tivesse lá. Se o pescador não estivesse lá, a gente ia acabar pegando, porque aí na investigação a gente ia chegar no Evandro. E aí a gente ia chegar que ele teve em Nazaré Paulista, porque o Evandro tinha, quando eu prendi, eu fui pegar ele em Sergipe. Eu peguei ele, meti um grampo no telefone dele e aí eu consegui descobrir que ele estava lá escondido com uma menina de 16 anos, fui buscar ele lá. Aí eu fui lá na Caatinga, ali tem um pessoal, os policiais são bravos ali, viu? O cara manja aquilo, pegaram ele, meu, quando ele não marcou já estava preso. Aí começamos a desvendar um pouco mais o caso.